tudo certo por aí? Estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, você já sabe, esse espaço aqui é todo seu. Inclusive, vou lhe dar uma dica, se você tiver alguma sugestão de assunto para a gente debater, para a gente conversar, pode me procurar aí nas redes sociais, Cristiele França, para a gente conversar e trocar uma ideia sobre esse assunto. Hoje, inclusive, é uma pauta que está aí em todos os programas, em todos os jornais televisivos e é claro que a gente aqui não poderia deixar de aprofundar. Mas antes, já vou te dar uma outra dica. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho da sua tela? Pois é, aponte a câmera do seu celular que através desse QR Code você vai diretamente para o nosso YouTube, onde você acessa toda a nossa programação, tem todos os programas Azeviche que já rolaram até agora. Então não fique de fora, acesse e acompanhe tudo aqui da nossa TV Câmara. Olha, agora preste atenção, porque por quase 2 séculos o coração de Salvador abrigou um silêncio profundo sobre o concreto e o cotidiano de uma cidade viva e repousavam memórias apagadas da nossa história. Mas isso foi até agora, viu? Porque no dia 26 de maio, a confirmação veio à tona. Ossadas humanas foram identificadas no antigo cemitério do Campo da Pólvora, local onde foram sepultados escravizados, pobres, insurgentes e até mártires da revolta dos malês. Um espaço de exclusão agora resgatado como território de memória, justiça e reparação. Neste programa de hoje, você vai entender o que representa essa descoberta para a história do Brasil e também da população negra. Eu converso, a partir de agora, com a arqueóloga Jeane Dias, responsável pela escavação, e com a pesquisadora Silvana Olivieri, que mapeou documentos fundamentais para chegar a este local. Fique atento, viu? Essa é uma conversa sobre ciência, resistência e memória. Tudo bem, meninas? Como vão? Tudo bom, Cris? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Pois é, você já conversou em outro momento. Estou conhecendo a Silvana hoje pela primeira vez, então seja muito bem-vinda também. E eu quero que você comece falando um pouco sobre a sua pesquisa, né? Que é base aí do seu doutorado, que ainda está em andamento. Mas eu queria que você falasse o que te motivou a pesquisar sobre esse lugar e como foi essa pesquisa, como ela se encaminhou. Oi. Então, no ano passado, né, no fim de abril, eu fui para Belém do Pará apresentar um artigo que era parte da pesquisa e também fazer pesquisa de campo lá. Então, eu fiquei 10 dias em Belém e lá eu soube da existência de um cemitério destinado a pessoas escravizadas, indígenas, degredados, indigentes, e que ficava, por coincidência, no bairro onde eu me hospedei, o bairro da Campina. E as pessoas lá sabiam desse cemitério e se falava muito dele. E aí, quando eu voltei para Salvador, né, eu lembro que foi a primeira noite que eu dormi aqui, quando eu acordo, vem uma questão martelando na minha cabeça. Existe algum cemitério similar, desaparecido em Salvador? E aí eu fiz uma pesquisa rápida na internet e cheguei ao cemitério do Campo da Pólvora. Só que eu consegui acessar alguns trabalhos de historiadores, trabalhos recentes, só que eles não diziam a localização do cemitério. E aí eu fiquei intrigada e resolvi fazer essa pesquisa. E aí eu fiquei 2 semanas trabalhando, muito dedicada a tentar descobrir a localização do cemitério do Campo da Pólvora. E aí eu consegui localizar o cemitério, né? Vamos fazer um corte? Pode continuar. Só porque... Então, eu fiquei 2 semanas muito dedicada a conseguir descobrir a localização do cemitério. E aí eu acessei um mapa de Salvador, de 1730. Esse mapa ele foi feito pelo CEAB, Centro de Estudo de Arquitetura Baiana, e eles fizeram um mapa. Em 1730 foi o ano que Sebastião da Rocha Pita escreveu um livro chamado Cartas Portuguesas, e eles resolveram fazer uma simulação de como é que seria Salvador nesse ano. E aí, nesse mapa, estava assinalado o local do cemitério. E aí eu fiquei, olha, então é possível que os mapas tragam algum registro dessa localização, outros mapas. Então eu consegui chegar a mais 4 mapas, sendo que em 3 deles são mapas do final do século XVIII,
onde o cemitério não está só assinalado quando você tem o desenho do terreno do cemitério, ou seja, nós temos a delimitação espacial do terreno do cemitério, que é uma informação muito importante, né? Então, com essas informações desses mapas, eu fiz uma sobreposição com fotos de satélite atuais dessa região do Campo da Pólvora, e aí eu cheguei à localização do cemitério na parte frontal do imóvel da Pupileira, da Santa Casa, né? E aí, paralelamente, né, eu fui fazendo uma pesquisa documental e cheguei a livros e artigos que mencionavam a localização do cemitério também dentro da Pupileira, que antigamente se chamava Asilo dos Expostos. E aí, com isso, ficou incontroverso que o cemitério ficava dentro da Pupileira, né? Então, foram documentos, inicialmente, mapas de Salvador, do século XVIII, e depois complementado por esses documentos. Um livro que eu cito, um livro muito importante, que é um livro de tombamento de bens imóveis da Santa Casa, escrito em 1862 por Antônio Damásio, que era contador, funcionário da Santa Casa, e 2 artigos de historiadores, um deles é de Braz do Amaral, de 1917, e um outro artigo de Consuelo Pondé de Sena, que foi, durante muito tempo, presidente do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Esse artigo é de 1981, onde ela diz que o cemitério, fala do cemitério e diz que ficava dentro do conjunto da Pupileira. Então é isso, né? São vários documentos. Aí o que eu fiz, né? Eu organizei toda essa documentação, procurei o professor Samuel Vida, ele é professor da Faculdade de Direito da UFBA e coordenador do programa Direito e Relações Raciais, que eu já conhecia, admirava muito o professor Samuel. E aí esteve, inclusive, aqui com a gente, dando entrevista também, falando sobre o seu trabalho, foi muito bom. Então, aí eu fui, mostrei a ele toda essa documentação, isso foi em junho do ano passado, e aí eu convidei para estar comigo nesse processo, que seria organizar, fazer um dossiê, encaminhar ao IPHAN, pedindo apoio institucional para a gente conseguir fazer uma pesquisa arqueológica no estacionamento da Pupileira. Sim. Porque a gente tinha já toda a documentação que comprovava a localização do cemitério, mas a gente precisava confirmar, ter a prova material da existência do cemitério no local e da presença de remanescentes humanos das pessoas que foram sepultadas no cemitério ali, né? Uhum. Então, a gente só conseguiria essa comprovação através de uma escavação. Então, a gente, no final de julho, nós encaminhamos esse dossiê assinado por mim e pelo professor Samuel, encaminhamos ao IPHAN e, em setembro, tivemos a primeira reunião já com Jeane fazendo parte do nosso grupo. Jeane entrou em julho e aí a gente teve nossa primeira reunião com representantes da Santa Casa, mas também com representantes do IPAC, da Prefeitura e do Ministério Público. E culminou na autorização da Santa Casa no fim de março. Perfeito. No fim de março veio a autorização, vocês começaram ali esse processo de escavação, que aí sim, com sua participação, né, Jane? E eu queria que você falasse como foi para você, né, para realizar essas escavações nesse primeiro momento. Teve a autorização, massa, vamos começar. Como foi, né, a sensação de estar ali, de fazer esse processo de escavação, sabendo que ali poderiam ter até mesmo familiares nossos, a gente não sabe quem são essas pessoas que foram ali enterradas, né, colocadas, descartadas. Como foi esse processo para você? Então, Cris, eu conheço a Silvana em julho de 2024, justamente em um evento do Dia do Arqueólogo, e ela me apresenta o dossiê, falando que ela tinha feito essa localização. E aí, assim, lendo o documento, que é um documento que está muito bem embasado, muito bem escrito, a gente entende que era basicamente... só pelo documento a gente já saberia que estava ali. Mas essa materialidade é uma prova que não pode ser contestada, então a gente foi atrás dessa autorização. Dito pela Silvana, parece que foi uma coisa rápida, mas não, a gente passou por um processo de embate gigantesco, de várias reuniões junto ao Ministério Público, de várias reuniões junto ao IPHAN, até que a gente conseguisse a autorização da Santa Casa. Então, assim,
foi uma guerra mesmo para a gente conseguir, em março, conseguir. Inclusive, a gente atrasou, porque a gente tinha projetado que isso ocorreria em um mês antes, em fevereiro, para a gente escavar em março, e só conseguimos escavar em abril, aquele dilúvio que caiu naqueles primeiros 5 dias. Que acaba atrapalhando também seu processo, né? Perdão, em maio. A gente conseguiu escavar, a gente conseguiu autorização, em abril e conseguiu escavar em maio, naquele dilúvio que caiu na primeira semana, que acabou atrapalhando um pouco o processo, porque gerou um obstáculo a mais. Sim. A gente está escavando sedimentos, e sedimentos encharcados é impossível de escavar. Se você me pergunta da minha... É um sentimento, é uma mescla de sentimentos, né? Desde a felicidade, de saber um pouco mais sobre a nossa história, e quando eu digo nossa história, eu me incluo por ser uma mulher negra, né? A gente sabe que esses grupos, essas pessoas vieram de África sequestradas, de maneira totalmente contra a vontade, um processo extremamente violento e cruel, foram colocadas no Brasil, foram ditos objetos no Brasil, então foram escravizados, estiveram aqui de maneira totalmente indigna, onde lhes foram negados vários tipos de direito, inclusive de existir quanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ser humano. E no momento do enterramento, o relato que se tem também não era diferente. Então, como bem a gente coloca, e várias vezes até a gente conversou antes, essas pessoas elas foram descartadas naquele local. É bem que se diga que não eram a forma de enterramento que a gente pensa hoje, com os ritos, com acompanhamento, com familiares. Isso não era possível naquele momento. Isso não foi possível, isso não ocorreu. As pessoas elas foram jogadas lá porque o lixo precisava ser tirado de cena. É duro para a gente, como pessoa negra, quanto possível descendente dessas pessoas, saber que foi esse tipo de tratamento que foi disponibilizado, né? Então, é uma sensação muito boa no sentido de a gente ter encontrado, porque é uma possibilidade da gente, ainda que postumamente, dar um pouco de dignidade para esses indivíduos, né? Se diz que tem um livro de livros de banguês que colocam o nome dessas pessoas, mas a gente sabe que possivelmente nem todos estavam lá. Porque aqueles que foram pagos, aqueles que os enterramentos foram pagos, sim, ok. Mas e aqueles que foram descartados, abandonados ao relento, dificilmente vai estar em qualquer livro de banguê. E assim, você tem violência por cima de violência, você tem violência no sequestro, você tem violência no modo de vida que foi imputado, você tem violência no momento do enterramento e você tem uma violência pós-morte, quando você some com essas informações. E aí preciso que a gente diga que houve sim um desaparecimento, ou houve sim um apagamento, porque até então ninguém sabia que o cemitério estava ali. Aí, como bem a Silvana colocou, a gente tem a informação de que o cemitério ele existia. O que a pesquisa traz agora, qual é o dado novo, é que a gente coloca o local exato. E a gente sabe hoje que existe um local e que esse local e que essas pessoas permanecem lá. Através da pesquisa arqueológica, quando a gente quando a gente chega nesses indivíduos, quando a gente chega nas ossadas desses indivíduos, a gente tem a prova em conteste de que eles permanecem lá. E aí a gente tem a possibilidade agora, a partir disso, discutir qual vai ser os próximos processos, quais vão ser os próximos movimentos, quais vão ser as próximas ações, inclusive da própria Santa Casa, é bem que se diga, né? O que é que ela vai fazer agora? Agora que isso foi encontrado, e tem uma coisa que a gente precisa falar, durante toda a pesquisa arqueológica, e isso foi acordado no termo de cooperação, a Santa Casa indicou pesquisadores para estar próximos, para acompanharem a pesquisa arqueológica. E eles estiveram lá, tanto os próprios funcionários da Santa Casa, quanto pesquisadores, arqueólogos e historiadores, acompanhando todo o trabalho que foi feito. Então, eles viram tudo que foi feito, inclusive tudo que foi localizado na área. Desde os objetos do século XIX até esses vestígios ósseos dessas pessoas. Então, assim, sabendo disso, o que a gente pergunta agora, o que a gente quer de resposta é o que vai ser feito, né? Quais são os próximos passos, quais são os próximos encaminhamentos, como é que vai ser, como é que a própria Santa Casa, que é proprietária do espaço, vai se colocar em termos para a sociedade, o que é que ela vai trazer de resposta e, assim, e o que a gente espera com o trabalho, que a gente possa discutir reparação
é que a gente possa discutir o local dos corpos negros dentro da sociedade baiana, porque quando aquela sua pergunta que você me fez, o que é que esses ossos antigos podem dizer sobre mim? Pode dizer sobre o estado que corpos de homens e mulheres negros têm na sociedade baiana na atualidade. Como é que é feito esse processo de segregação? Como é que é feito esse processo de estigma? Por que que esse processo de desqualificação de alguns indivíduos em detrimento de outros? E isso a gente tem possibilidade de discutir, mostrando que não é um processo que começou ontem, que começou hoje, mas é algo que remonta a séculos atrás, desde o processo de escravização, mas que perdurou sobre toda a linha, toda a trajetória dos grupos negros dentro do território brasileiro e baiano e soteropolitano, sim. É isso que... então, assim, estar participando dessa possibilidade para uma pesquisadora, para uma mulher negra, é muito recompensador, é muito feliz. Excluindo toda a dor, todo o sofrimento que foi impingido a essas pessoas, que a gente não pode deixar nunca de pensar sobre e de falar sobre, mas é muito conciliatório, inclusive para o meu espírito, para mim, quanto pessoa, como indivíduo, como pessoa que transita na sociedade, entender que, assim, eu tô com o meu trabalho, com o nosso trabalho, a gente está abrindo uma porta para que essas questões sejam discutidas também. E a gente espera a participação popular. Com certeza. Só a partir do seu relato, a gente já percebe que há uma certa resistência por parte da Santa Casa, por parte dos administradores desse espaço, desse local, em relação à pesquisa de vocês, né? Como é que foi e como é que está sendo esse diálogo? Algum tipo de comunicação? Vocês conversam? Já houve alguma devolutiva por parte da Santa Casa no sentido do que é que vai ser feito a partir de agora? Enfim, deixam vocês realizarem a pesquisa livremente? Se o espaço foi delimitado? Enfim, como se dão essas tratativas no dia a dia? Vou falar do começo, depois você entra? Isso. Então, logo que eu comecei a pesquisa, eu escrevi para o Centro de Memória Jorge Calmon, que é o arquivo histórico da Santa Casa. Eu não tinha ainda chegado a esse primeiro mapa, né? Então eu estava tentando chegar a essa localização, e aí eu escrevi, mandei um e-mail pedindo uma conversa com a Rosana Souza, que é a historiadora, essa historiadora que acompanhou, né, todo o processo da pesquisa arqueológica, que ela é coordenadora do Centro de Memória, e também dizendo que eu estava querendo acesso aos documentos sobre um cemitério. E aí, alguns dias depois, eles me mandaram um e-mail de resposta, e nesse e-mail eles diziam que a documentação sobre o cemitério era praticamente inexistente, tá? Então, só para deixar muito claro, né, que, enfim, né, que a postura da Santa Casa não foi, olha, a gente tem vários documentos que eles estão dizendo isso, sempre os documentos estiveram acessíveis, não, tanto que nessa primeira visita, eu acabei indo lá, não me foi mostrado a escritura. Essa escritura, ela só apareceu, a escritura da pupileira, né? Vamos retomar isso daí, porque eu acho que é importante deixar isso bem claro. Pode ser? A gente fazer um corte? Peraí. Então, né? Só para não, acho que é melhor refazer, né? Então, quando eu comecei a pesquisa, em maio do ano passado, eu mandei um e-mail para a Santa Casa pedindo uma conversa com a Rosana Souza, que é a coordenadora do Centro de Memória Jorge Calmon, e também acesso aos documentos sobre o cemitério do Campo da Pólvora. Eu não tinha ainda, na época, não tinha chegado à localização do cemitério, mas eu já suspeitava que pudesse ser na Pupileira. E aí, alguns dias depois, eles me mandaram um e-mail de resposta dizendo que a documentação que a Santa Casa tinha sobre o cemitério era praticamente inexistente e que eles me receberiam para mostrar todos os documentos onde havia menção ao cemitério. Ora, isso foi em maio. Em dezembro, depois dessa primeira reunião, né, onde a Rosana ela nos disse que havia a escritura da pupileira onde o cemitério era mencionado. Aí eu pedi esse documento e em dezembro eles me mandaram. E nesse documento consta que o terreno da pupileira compreende o
terreno que serviu antigamente de cemitério e diz aonde ele ficava. Ora, se a Santa Casa conhecia a escritura, tinha esse documento, a gente pode concluir que a Santa Casa sabia que o cemitério fazia parte da Pupileira e aonde ele se localizava. Então, eu acho que é importante a gente, para falar dessa questão da postura da Santa Casa, a gente precisa colocar inicialmente que a Santa Casa sabia aonde estava, qual a localização do cemitério. Porque já que ela tinha esse documento de escritura, onde, né, falava que o cemitério faz parte do terreno, do imóvel da Pupileira, não tinha como ela dizer que não sabia onde estava o cemitério. Então, a Santa Casa sabia e ela escolheu colocar um estacionamento em cima do cemitério. E nas reuniões que a gente teve, em nenhum momento, com a presença do assessor jurídico da Santa Casa, Rômulo Dias, né? Dias, sobrenome dele, Rômulo Dias. Enfim, nunca se considerou a questão do cemitério, sempre foi tratado com muito desprezo, tá? Pelo assessor jurídico da Santa Casa, né? Sempre falava, Santa Casa se preocupa, cuida do patrimônio, ela é reconhecida, né, por esse papel dela de preservação do patrimônio. Eles sempre falavam dos livros de Banguet, como um exemplo, né, que é uma documentação enfim, que a Santa Casa preservou e ela, inclusive, recebeu um prêmio da Unesco, né? Prêmio Memória do Mundo. Sim. Só que o cemitério não era reconhecido como patrimônio cultural, patrimônio histórico. Sim. Pela instituição, tá? Sim. Eles tratavam, o cemitério era um problema porque prejudicava o uso do estacionamento. Isso foi desde né, acho que em todas as reuniões com o assessor jurídico, a postura da Santa Casa era essa, né? A preocupação com o uso do estacionamento, né, que era uma fonte de renda para eles. Então, bom, colocar a questão. A Santa Casa sempre soube que o cemitério ficava dentro da Pupileira e no estacionamento. Nós temos um livro que é de Paulo II da Costa, que foi diretor adjunto da Santa Casa, onde ele menciona que o cemitério ficava sob o estacionamento, tá? Esse livro me foi dado nessa primeira e única visita que eu fiz à Santa Casa, tá? Que foi se eu não me engano, foi ainda em maio do ano passado. Então, eu acho que isso é muito importante, porque uma coisa é se a Santa Casa desconhecesse que o cemitério estava ali. Poxa, não sabia, isso é muito comum em arqueologia, né? O proprietário do imóvel onde tem um sítio arqueológico, né? Ele toma um susto e aí aí ele vê, às vezes é um problema, né? Porque ele tinha planos para um lugar e aí esses planos não vão ser possíveis. Outra coisa é quando esse proprietário sabe que ali tem um sítio arqueológico, um lugar sagrado, porque eu acho que é importante, né, a gente sempre também deixar claro que, além de todo esse valor histórico e arqueológico do cemitério do Campo da Pólvora, é um lugar sagrado, né? É um lugar onde estão sepultadas, uma quantidade enorme de pessoas, os antepassados de muita gente em Salvador. Uhum. Eu arrisco dizer que quase toda pessoa negra de Salvador, de família daqui de Salvador, tem um antepassado nesse cemitério. E esse lugar é ocultado, né, e com um estacionamento em cima, né? Dá para imaginar um estacionamento em cima ali dos túmulos do Campo Santo? Como é que seria isso? Seria uma segunda cemitério se alguém viesse com essa ideia, né, de fazer uma parte, né, do cemitério, uma área de estacionamento de veículos, né? Então, e para esse cemitério, como é de pessoas né, consideradas insignificantes, né, se admite sem nenhum pudor falar, né, que é um problema a existência desse cemitério ali sob o estacionamento, dando mais importância ao estacionamento do que ao cemitério. Eu ampliaria a fala da Silvana, Cris, porque a gente sabe que as pessoas negras, elas não eram consideradas pessoas, eram objetos. Então, elas eram vendidas para o território brasileiro dentro do processo de escravização. Então, eu amplio a fala da Silvana que a gente pode
está diante de pessoas, não só que todas as pessoas de Salvador tenham um acidente ali no cemitério, mas talvez no Brasil, porque a gente sabe da quantidade de famílias que foram separadas durante o processo de escravização e que migraram para outras áreas produtivas do país. E elas podem ter, sim, um ascendente ali naquele local, enterrado, né? Da maneira como se pensava a sociedade do século XIX. Né? A gente sabe também que a libertação, a abolição da escravatura, ela vai ocorrer, mas nós sabemos que foi meio que um abriu o porteiro e largou todo mundo à própria sorte. Não se teve um processo de integração social dos grupos negros, inclusive, e isso é bem cruel, por quê? Porque além de você não ter um projeto de integração dessa população, você ainda tinha um estigma muito forte das pessoas negras dentro do Brasil por conta dos séculos de escravização. Então, além disso, você colocou essas pessoas sem nenhum direito, sem nenhum processo de reparação. Esses dias eu estava lendo que todo o processo de reparação histórica financeira para populações que foram afligidas no mundo, todas elas que foram afligidas no mundo, todas elas tiveram caráter financeiro. Para os grupos negros no Brasil, não, nunca. Então, a gente tem hoje resquício do que a gente plantou durante... E é engraçado essa coisa, plantou, enterramento, mas é bem isso. A gente tem vestígios de coisas que a gente plantou durante todos esses séculos de escravização hoje, com várias negações de direito para a população. Pensar esse cenário é doloroso, né? Ainda mais quando você diz, parece que estão valorizando mais os carros, o lugar onde vão colocar os carros, do que as vidas que foram ali enterradas, descartadas, como a gente vem falando. Quantas pessoas vocês acreditam, quantos corpos que tem ali naquele espaço foram enterrados ali? Então, Cris, como a Santa Casa mesmo colocou que a documentação que eles tinham sobre o cemitério era praticamente inexistente, né? Eu fiz essa primeira visita, eles me deram supostamente tudo o que eles tinham, me mostraram. E aí, então, eu comecei a trabalhar com o que eu tinha disponível, né? E aí, a gente chegou a um número, uma estimativa inicial de 100 mil. E é importante também a gente dizer como é que a gente chegou, né? Tem um trabalho de um historiador jornalista, Nelson Cadena, que ele teve acesso, ele fez uma pesquisa apurada nos livros de Banguet, e entre os anos de 1742 a 1856, ele estima 80 mil pessoas sepultadas pagando pelos banguês, tá? Bom, então a gente tem, no cemitério do Campo da Pólvora, a gente tem um período de 102 anos e mais 12 anos de enterramentos no novo cemitério do Campo Santo. Então, a gente fazendo uma média, a gente dá por volta de 70 mil pessoas nesse período só. Sim. Que é um século, que provavelmente foi o período que a Santa Casa administrou o cemitério. Só que a gente tem, esse número é só de pessoas que foram levadas nos banguês pagando. Uhum. Então a gente tem também uma quantidade de pessoas que foram sepultadas por caridade. Então, entre eles estão as pessoas que morriam no Hospital da Santa Casa. Sim. Pessoas pobres, e aí incluindo pessoas brancas, soldados, indígenas, e essas pessoas eram levadas sem pagar. Então elas não estavam registradas nesses livros, que são livros contábeis. E tem também as pessoas que eram colocadas ao redor do cemitério para não pagar a taxa de banguê. Ou porque não queria pagar, muitos senhores, né, de escravizados, eles faziam isso, eles não queriam sequer pagar o banguê, então largava lá o seu escravizado, né, enrolado em esteira, ou então de famílias que não tinham como pagar e aí deixavam seus mortos também enrolados ao redor do cemitério. E aí você tem o Braz do Amaral dizendo que era muito comum animais rondando a área e devorando, né, esses corpos. E aí, no dia seguinte de manhã, a Santa Casa recolhia e enterrava. Então, nós temos 70 mil sepultados nos banguês pagando, e aí você tem uma quantidade significativa de pessoas que foram enterradas por fora. Então, a gente calcula, como você tem alguns anos onde eu consegui
encontrar um quantitativo de sepultamentos em banguês, e, por exemplo, pessoas que morreram no hospital, então dá uma média de 20, às vezes 15, às vezes 25% de pessoas, por exemplo, de quantidade, né, de proporção. Então a gente calculou em torno de 20 mil, é uma média baixa desse quantitativo de pessoas enterradas por caridade pela Santa Casa. E você tem um período anterior, que era quando o cemitério foi administrado pela Câmara Municipal. Então, pelo menos 50 anos, você tem enterramentos de africanos pagãos, que era como eles chamavam os africanos que não tinham sido convertidos ao catolicismo. Que inicialmente o cemitério era destinado só a esse grupo, e depois, quando a Santa Casa assume, aí passa a sepultar também esses outros grupos de pessoas marginalizadas e excluídas, né? Então, aí a maioria dos escravizados eram enterrados nesse cemitério. Como eu disse, pessoas pobres, indigentes, indígenas, suicidas, prostitutas, encarcerados e pessoas que eram condenadas à morte, eram executadas, levadas para serem sepultadas nesse cemitério, em sua grande maioria em condições bastante indignas e aviltantes, né? Então, esse período inicial, que é mais ou menos 50 anos, né, tem uma pesquisadora que ela pesquisou nos arquivos da Santa Casa e ela menciona o ano de 1685 como o ano onde o cemitério é criado. Então é isso, a gente ainda tem uma série de lacunas que em pesquisas futuras a gente espera conseguir preencher. Que né? é uma coisa que a gente espera também, que a gente tenha acesso aos arquivos que a Santa Casa tem hoje, não só o livro dos banguês, porque o livro dos banguês, como a Silvana colocou, é um livro contábil. Só entrou aquilo que fazia parte da contabilidade da Santa Casa a receber e precisava ser escrito, feita a inscrição. Mas a gente espera também ter acesso a todas as outras documentações que tenham lá, falando sobre esses enterramentos, para que a gente possa fazer uma dimensão maior, porque existe a possibilidade de ser ainda mais gente. Pois é. Então, voltando, 100 mil nós temos uma média de 70 mil enterrados nesse século que a Santa Casa administrou o cemitério, né? Então, nós temos um quantitativo enterrado por caridade, por fora, e nós temos esse período anterior do cemitério, por volta de 50 anos, quando era administrado pela Câmara Municipal. Então, a gente trabalhou com essa estimativa inicial de 100 mil, mas é isso. Pode ser um pouco menos, mais ou para menos. Pode ser mais. E aí tem uma informação que é extremamente importante. Salvador era um dos 2 maiores portos de escravizados no Brasil, de entrada de escravizados no Brasil. E a gente sabe que a travessia de África não era uma travessia fácil. Então, muitas dessas pessoas sequer chegaram vivas e foram descartadas também. Então, tem um ano, 1811, se eu não me engano, que tem um navio tumbeiro, né, um navio negreiro, que chama tumbeiro, que tem um registro de mais de 100 pessoas que morreram, que sequer foram vendidas, né, no mercado de escravizados, né? Elas são chamados pretos novos, né? No Rio de Janeiro tem o cemitério de Pretos Novos do Valongo, que foi localizado, né, nos anos 90, que hoje é o Instituto Pretos Novos, né? Então, essas pessoas que morriam nos navios ou no período, né, de quarentena que tinha, eles eram todos levados para esse cemitério. Que aqui em Salvador, pelo menos, não se conhece um cemitério específico para esse grupo, como tinha no Rio de Janeiro. Né? Então, enfim, era muita gente realmente sepultada ali. E é muito triste a gente pensar nessa história a partir dessa perspectiva, mas que bom que a gente está tendo esse trabalho de vocês para trazer tanta informação que ficava ali guardada por debaixo dos panos. A gente vai fazer nossa pausa para o intervalo, é coisa rápida para a gente tomar mais uma aguinha e voltamos falando sobre os próximos passos dessa pesquisa, o que é que vai ser feito a partir de então. Vamos falar sobre tudo, não saia daí que é coisa rápida, a gente já volta. Pronto, já estamos de volta. Foi coisa rapidinha, só o tempo mesmo de você beber aquela água, fazer aquele xixizinho. O tempo é curto, mas a gente se resolve por aqui. Quero lembrar você que tem como você acompanhar tudo que rola
na nossa programação, não somente nesse linkzinho aqui que te direciona automaticamente para o YouTube. Basta você apontar a câmera do celular, você já vai direto, viu? Essa dica você já sabe. Mas você também tem como acompanhar tudo através das redes sociais, meu amor. Nosso Instagram tá aí à sua disposição, só é você procurar TV e Rádio Câmara de Salvador, que você acessar tudo, tem os principais cortes, as principais entrevistas. Então fique por dentro, se conecte com a gente, que a coisa aqui vale super a pena. Hoje, como você está vendo, eu estou muito bem acompanhada aqui das minhas amigas Jeane e também Silvana. Ambas estão falando sobre essa descoberta ali do cemitério das pessoas escravizadas, lá no espaço da Pupileira, aqui no Campo da Pólvora, e a gente está falando um pouco sobre esse processo. Queria destacar um pouco a pesquisa em si, né? No momento ali da descoberta, enfim, como foi para vocês, mas não sobre sentimentos, mas as dificuldades, os desafios. A gente sabe que são materiais muito frágeis, né? São muitos anos ali enterrados, enfim. Fale um pouco sobre esses desafios, né? Como foi que faz essa coleta, quais são os cuidados que vocês tiveram que ter durante a escavação para que nada se perdesse e, principalmente, né? Quais são os próximos passos? Então, Cris, nosso cuidado começou um pouco antes de entrar em campo. A gente fez algumas rodadas de reunião no Ministério Público e com o Ministério Público intermediando, no qual estavam presentes representantes da Santa Casa, do IPAC, do IFAM, próprio Ministério Público, além da gente, os interessados, para a gente chegar a um consenso do que seria a base da pesquisa, né? Como é que ela iria rodar quando a gente estivesse em campo e alinhar alguns encaminhamentos. Um deles foi a não coleta de materiais ósseos a partir de uma exumação, ou seja, da retirada desses indivíduos. Por quê? Por conta da questão de religiosidade e questão simbólica. Então, a gente optou por, nesse momento, fazer só a localização dos indivíduos. A gente teve um obstáculo que foi o grande índice de chuvas que a gente tinha nesse período, né, que aí dificulta porque a gente não consegue fazer um rebaixamento com a perspectiva arqueológica como a gente gostaria. Inclusive, nossa intervenção dos primeiros dias, a gente basicamente começava a escavar e parava porque vinha chuva, tinha que recompor o terreno para entregar. E o que a gente começa na sexta-feira, na quinta-feira, dia 18, não foi? Que foi a quinta-feira que a gente começou lá na segunda área. Não, foi na sexta, dia 16. Foi na sexta, dia 16? Uhum. Então, o que a gente começa no dia 16, essa segunda escavação, a gente começa a descer de maneira com ferramentas, mesmo metálicas, porque a gente sabia que tinha uma camada de aterro. A gente só não esperava encontrar 3 metros de camada de aterro, né? Então, a gente sabia que tinha uma camada de aterro e a nossa intenção era, a partir da camada arqueologicamente interessante, ou seja, o solo natural do período dos enterramentos, a gente desceria 1,5 metro. Nossa perspectiva era essa. Até lá, a gente poderia descer com as ferramentas para a gente poder ter uma celeridade maior. E a gente começa a fazer isso e vai percebendo, camada após camada, que ainda é um material de aterro. É um material que tem outros vestígios associados que a gente entende. Quando chega em 2,70 metros, a gente começa a entender que essa camada ela vai mudando para uma camada mais estéril, para outros materiais, e começa a ficar interessados por ela. Só que a gente tem, qual é a dificuldade de estar em um buraco de 3 metros por 1 a 2,50 metros de profundidade? O risco de desabamento. Então, a gente tem que sentar e fazer uma outra estratégia de ataque ao espaço para evitar que as paredes elas criassem algum incidente para os pesquisadores, as paredes de sedimento. E a gente começa a colocar palanquear, colocar patamares dentro da área, como se fosse uma escada, para que a gente tivesse acesso a uma profundidade maior, sem o risco desse desabamento. E em 2,70 metros, 2,90 metros, a gente acha o primeiro fragmento ósseo humano, porque até então a gente tinha encontrado vestígios do século XIX, o que já caracterizava a área como sítio arqueológico.
E a partir de 2,70 metros e alguma coisinha, a gente começa a encontrar os vestígios dos enterrados. E aí a gente passa a utilizar outro tipo de material, que era um material com... Por quê? Fragmentos ósseos, eles são frágeis e tem um processo e tem uma impossibilidade de utilização de materiais metálicos para tratar com eles, né? Então a gente começa a trabalhar com materiais de plástico e madeira e pincéis. Então a gente tem as pazinhas de plástico, os palitos de laranjeira, que é aquele palito de churrasco, aquele espetinho, principalmente, e para a gente poder fazer a limpeza da área, a evidenciação. E a gente vai fazendo a evidenciação de todos os fragmentos, fazendo todo o registro com foto, com croquis mesmo, com planta baixa, e peneirando os fragmentos que saem. É justamente em um desses peneiramentos, desses sedimentos, que a gente conta o primeiro fragmento, que é um dente, que nos indica que ali que começou a camada de interesse para a gente. A gente não desceu 1,50 m, porque a profundidade já estava muito grande, e não era o objetivo nesse momento, que não era a exumação, não era a coleta de indivíduos. A gente não queria tirar todas as ossadas se fossem localizadas. O que a gente queria era mostrar que eles estavam ali para que a gente pudesse pensar os próximos encaminhamentos. E aí, a partir desse momento que a gente... Para você entender que quando a gente começa a fazer a evidenciação no sedimento que sai, é que vai sair esses outros materiais ósseos. E aí o que veio na peneira, a gente fez a coleta, levou para o laboratório para poder fazer a análise, que são análises mais para a gente entender. E hoje a gente tem entendimento que pelo menos 2 indivíduos a gente localizou. Como no termo, a gente assinou em uma dessas reuniões o termo de cooperação, que dizia que a partir da positivação de 2 intervenções, a gente daria como concluído o nosso objetivo. E a gente espelha a intervenção e a gente continua na mesma profundidade, continua localizando os fragmentos ósseos desses indivíduos. E tem uma coisa que é muito interessante, arqueologicamente falando. Junto aos enterramentos, a gente encontra dois elementos que podem estar associados a eles. Um é uma conta, na cor branca, e outro a gente tem hoje em mente que é um pedaço de um amuleto feito em chifre de um animal africano. E uma conta que você se refere é uma guia, né? Uma guia. Uma conta só, uma pequena conta. De uma guia, que fazia parte de uma guia, de um colar. Né? E aí, assim, esse pequeno fragmentozinho que parece parte de um pingente feito em osso de animal, a gente crê que pela análise a gente observou que ele trata de um fragmento de um chifre. A gente só tem que entender de que animal seria. Seria um búfalo, seria um javali, seria um elefante. Essa é a parte que a gente está agora, entender o que é. É a parte dessa... É nesse momento da pesquisa que vocês se encontram. Isso. De acordo com seus estudos, com o que você pesquisou inicialmente, você acha que existe a possibilidade da gente ter mais espaços como este aqui na nossa cidade? Ou esse é o único cemitério que existia nesse período e realmente era o único que faltava a ser descoberto aqui em Salvador? Olha, Cris, esse é o primeiro cemitério de caráter público de Salvador, né? Inclusive, nesses mapas do século XIX, ele está marcado, na legenda ele aparece como cemitério. Então, acho que isso é muito importante a gente mostrar a relevância desse lugar, né? É o primeiro cemitério e funciona por aproximadamente 150 anos. Sim, no século XIX se tem conhecimento de outros cemitérios. Um deles é o cemitério de Massaranduba, que era muito parecido com o do Campo da Pólvora, embora menor, e que tinha uma capela. Porque esse do Campo da Pólvora, os sepultamentos eram indignos, né, precários, e não tinha sequer capela. Tudo indica, não há registro de capela. Diferente, por exemplo, do cemitério dos Aflitos de São Paulo, que era a Santa Casa junto com a Cúria, com a igreja. Então, esse de Massaranduba tinha, mas era para esses mesmos grupos excluídos, tá? E você tem o cemitério da Quinta dos Lázaros, estrangeiros também eram sepultados nesse cemitério, e aí vai se fazer o cemitério dos ingleses, também na primeira metade do século XIX, justamente para que essas pessoas não fossem levadas para o Campo da Pólvora, né?
Mas esse é importante a gente deixar, né, isso muito assim, claro, explícito, que é o primeiro cemitério de caráter público de Salvador, sim. Agora, poderia ter, aí você vai pensar, bom, antes, no século, na segunda metade do século XVI e a primeira metade do século XVII, é possível que tivesse locais de sepultamento que, enfim, ali perto da Igreja da Conceição da Praia, né, na Cidade Baixa, mas não se tem nenhuma, não se tem conhecimento, Isso, né? até porque No assim, campo da história, pelo menos, eles não localizaram, até não porque indicaram. é interessante a gente pontuar duas coisas. Primeiro, que a gente tem que o comum para as pessoas cristãs era o enterramento dentro das igrejas ou mais próximo delas. E arqueologicamente a gente tem essa informação que isso desde sempre. Hoje, se você entrar em qualquer igreja dessas seculares, você vai ver aqui já 1500 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa, porque eles estavam enterrados lá. E essa percepção moderna que a gente tem de cemitério é uma coisa moderna. Antes, cemitério era áreas que as pessoas não queriam ir, que não queriam estar lá. Né? Era destinada a um público marginalizado. Era aquelas pessoas que eram desvalidas, que não tinham ninguém por elas. Tanto que muitas irmandades foram criadas para garantir um sepultamento digno às pessoas escravizadas, né? Irmandades dos homens pretos, dos homens pardos, dos mulatos. Então, isso é muito importante, isso que Jane falou, porque nesse período as pessoas ditas de bem eram sepultadas nas igrejas, dentro dos templos ou nos adros, que é o espaço externo, né? Tanto que é muito comum aqui nessa parte mais antiga de Salvador, você encontrar, por exemplo, em obras, você vai lá e abre e encontra uma ossada, porque justamente é o adro de uma igreja. Às vezes a igreja foi demolida, o caso da igreja de Guadalupe, que foram encontrados ossadas dentro do corpo de bombeiros, no pátio. Mas ali era a igreja de Guadalupe, você tinha enterramentos dentro e nessa área externa. Tá? Então, não é que se sepultava pessoas em todo o centro histórico de Salvador. Não é bem assim. Você tem os locais de enterramento eram junto às igrejas, dentro ou na área, no entorno delas. Como a gente tem aqui na Praça da Sé, que teve as escavações arqueológicas dos anos 2000, do professor Carlos Echevarri, que ele localizou os enterramentos tanto dentro como no adro da igreja. Inclusive de algumas pessoas pretas que tinham elementos e sangas associadas, que é o trabalho da Áurea Tavares. E você tinha uma outra população, que era desguarnecida de qualquer tipo de privilégio, de entendimento social. Esse pessoal era destinado ao cemitério. Que era levado no cemitério do Campo da Pólvora, tá? E é isso. Aí, mais ou menos, não se sabe exatamente, mas na primeira metade do século XIX, talvez 1830, se criou esse outro cemitério menor, que era na Península de Tapajipe, né? Mas a maioria dos enterramentos continuavam sendo no cemitério do Campo da Pólvora. A maioria das pessoas escravizadas em Salvador foram sepultadas no cemitério do Campo da Pólvora, tá? Isso os historiadores trazem essa informação, tá? Não, quer dizer, não somos nós, né? Essa parte da pesquisa, isso é muito também é importante também deixar isso claro. Essa pesquisa foi feita por historiadores no campo da historiografia. Tá? Apenas esses estudos recentes, a gente aí traz uma referência ao livro do professor João José Reis, A Morte é uma Festa, que ele foi publicado em 1991 e saiu em 2022 a segunda edição. Ele fala desse cemitério, traz informações muito preciosas, só que ele não diz, não fala o que aconteceu com o cemitério depois que ele foi desativado em 1844, e ele não diz a localização do cemitério, tá? E trabalhos posteriores também que mencionam o cemitério também não trazem essas duas informações. Então, a pesquisa documental, no começo, era para justamente trazer responder essas duas questões, né? O que aconteceu com o cemitério depois que ele foi desativado e aonde ele se localizava exatamente, né? Então, a gente se preocupou em responder a essas duas questões que eram lacunas do campo da historiografia contemporânea na Bahia. Excelente. A gente falando aqui durante essa conversa, ou eu mesma abordei que, inclusive, suspeita-se que líderes da revolta dos malês
foram enterrados nesse local. De que forma vocês acreditam que essa descoberta pode ser uma virada de chave no sentido de mudar a forma que a história da nossa cidade é contada, que a história do Brasil é contada, nessa questão da educação, da conscientização em relação aos nossos antepassados, enfim? Você quer... Esses trabalhos dos historiadores, né, esse trabalho do João Reis, que também tem uma pesquisa, nossa, muito importante sobre a Revolta dos Malês, traz essas informações que eles foram sepultados, as pessoas que morreram nos combates e 4 lideranças que foram executadas no dia 14 de maio, que foi o dia que a gente fez o ato interreligioso lá no local do estacionamento cemitério. Né? Esses 4 participantes da Revolta dos Malês, eles foram executados, fuzilados no Campo da Pólvora e levados para sepultamento no cemitério. Mas nós temos também líderes da Revolta dos Búzios, Sim. que foram também executados e levados para sepultamento no cemitério. Temos 3 lideranças da Revolução Pernambucana, que foram trazidos de Recife para julgamento aqui em Salvador, e aí foram condenadas à morte e também sepultadas, todos em condições muito indignas e violentas, né, os sepultamentos, porque era uma forma também de punir, né, não bastava punir em vida, Sim. mas era também uma punição para o espírito, né, sobretudo quando a gente entende que são culturas que dão muito valor a ancestralidade, né? Então, para o povo banto, um sepultamento indigno era a maior infâmia que poderia se cometer contra uma pessoa. Sim, sim. Então, era a maior violência. Então, quando a gente, né? Porque é difícil a gente imaginar, mas essas pessoas, esses africanos, o valor que eles se davam à ancestralidade era um valor. O mais importante era justamente garantir que ele, quando morresse, ele pudesse ir de encontro aos seus ancestrais, né? Era isso que garantia até para a descendência também, né? Um equilíbrio. Uma né? passagem. Isso, para a continuidade da vida, né? Para garantir que, exatamente, cuidar dos ancestrais, né? Você está cuidando também dos que virão depois, né? Além de servir como aviso para as outras pessoas negras sobre o tipo de tratamento que seria dispensado para elas no momento da morte. Porque o enterramento, essa condução pelos banguês era feito por outras pessoas pretas que conduziam. Então, eles também tinham uma forma de verificar como é que seria o tratamento. E também era uma forma de conter essas rebeliões, essa forma de conter essa tentativa de mudança do tratamento indigno que era dispensado para eles na sociedade. Que era isso, né? Olha o que vai acontecer com você se você se rebelar, se você questionar. Olha como você será olha tratado. A punição. A punição é isso, uma punição eterna. É um despojo quase, total, né? Porque... em vida e além morte, né? E é isso, é para a eternidade. Você vai ficar penando, né? Porque se você não tem um sepultamento digno, e aí são várias culturas. Sim. A gente, sim. Se você não é bem né, uma morte, você fica os espíritos errantes. Sim. A gente tem um problema espiritual gravíssimo em Salvador, por causa dessa situação do cemitério do Campo da Pólvora. E aí, quando a gente faz esse ato interreligioso, no dia 14 de maio, dia que esses 4 líderes malês foram executados e sepultados no cemitério, é justamente para tentar fazer o que a gente chamou de reparação espiritual. Começar um trabalho que é um trabalho que vai durar muito tempo, né? Mas é começar a restaurar essa dignidade e esse cuidado espiritual que essas pessoas não tiveram no momento do sepultamento, no momento da morte e da forma que elas foram sepultadas. Porque o ato religioso ele vai contar justamente com liderança de vários grupos religiosos que estão associados às pessoas negras. A gente teve líderes do Islã, a gente teve líderes
de templos cristãos, templos católicos, da religião de matrizes africanas, todos eles tiveram falas, todos eles tiveram voz, todos eles ajudaram a gente nos encaminhamentos na forma. Foi a forma também de pedir passagem, né? Sim. De pedir acesso. Pedir licença também, né? A gente teve sempre essa preocupação, pedir licença para fazer esse trabalho desde o começo, né? Saber se realmente era isso mesmo. Posso entrar, posso chegar aí? A gente pode fazer essa pesquisa. Vocês dão licença. Vocês dão licença, porque é o que eu digo, a gente está aqui a serviço deles, né? A serviço de justiça, sabe? Então, eu acho que é esse dever ético da pesquisa, né? Para quem a gente está fazendo, né? Então, eu acho que a gente, desde o começo, a gente entendeu, e todo mundo que se juntou a nós também entendeu isso, né? Que a gente estava servindo a uma causa de extrema relevância, né? Então, para fazer justiça, depende muito da gente fazer nossa parte também, né? Sim, então, a gente assumiu essa responsabilidade. Então, a responsabilidade nossa é enorme, né? Até a esse momento, né, final, quando a gente encontra, né? Eu, assim, não sendo uma pessoa negra, eu digo a vocês que eu me sentia que a minha responsabilidade era ainda maior. Então, assim, eu não podia falhar, mesmo, sabe? Então, sabendo que havia lacunas, isso eram lacunas que a gente vai fazer pesquisas agora, que a gente vai, né, espera, e vai ser um trabalho que deve durar anos, essas pesquisas futuras, né? Mas, assim, algo que a gente se propôs a pesquisar, a gente tentou fazer o melhor, e eu acho que a gente conseguiu reunir uma documentação muito consistente sobre, né, a localização do cemitério. Então, quando Jeane viu, justamente falou, poxa, os arqueólogos, né, tudo que essa parceria da gente trabalhar junto também, né, eu e Samuel, a gente levar para eles essa documentação e eles falarem, pronto, agora a gente vai fazer essa parte que era fundamental a gente conseguir obter essa materialidade da existência do cemitério e da presença das pessoas ali. Porque, Cris, é importante também dizer que havia uma hipótese que esses restos mortais não tivessem mais lá no estacionamento da Pupileira, que eles tivessem sido removidos, né? A gente, na pesquisa documental, a gente encontrou várias evidências dizendo que isso não ocorreu. Tá? Que eles ainda estavam lá. O cemitério do Campo da Pólvora tem uma distância de 3 quilômetros para o novo cemitério do Campo Santo, na época, né? Num terreno acidentado. Imaginar isso, há 200 anos atrás, o Campo Santo ficava fora da área urbana. Era um cemitério chamado extramuros. Né? Então, o acesso era difícil. Então, imaginar que as pessoas iam se dar o trabalho de desenterrar pessoas que eles tinham enterrado dessa maneira violenta e aviltante, que eles iam, menos de uma década depois, desenterrar todo mundo, ter esse cuidado, pessoas que eles odiavam, porque isso daí é sabido, né? A Bahia virou, assim, tinham essas pessoas que se rebelavam contra a escravidão, elas eram tratadas com muita violência e se tinha um ódio racial enorme nesse período. Deixa eu só fazer um adendo. Primeiro que eles não entravam na categoria de pessoas. Né? A questão toda é que a gente não está tratando no século XIX com a categoria de pessoas, porque pessoas pretas não eram consideradas pessoas socialmente à época. Você pegar... e havia um custo, se você para enterrar havia um custo dos banguês, quem arcaria com esse custo do deslocamento? Para você colocar em um outro aparelho que foi construído a cerca de 3 quilômetros em um terreno acidentado, é um custo de... Se para você enterrar, você fez um livro contábil para saber quanto é que você estava recebendo, se a coisa era lucrativa, por que você ia usar parte do teu lucro para fazer esse deslocamento, sendo que na cidade, no século XIX... não havia nenhuma lei, nem nenhuma postura que cobrasse que a área ela fosse desobstruída, tratando que a gente não está tratando de pessoas, né? A gente está tratando de objetos, fosse desobstruída para que se construísse algo em cima. Não é lógico. Não é lógico. Por mais que isso me doa, a gente não estava tratando com
a categoria de pessoas. É isso que a gente precisa trazer para o discurso. Também quando a gente fala da questão de reumanizar essas pessoas que estão lá e que a gente pode trazer o discurso para hoje, para que a gente discuta também, pensar que naquele momento não eram. Tá? Exatamente. Olha, a gente já está nos minutos finais, infelizmente é um papo que daria 2 horas tranquilamente de programa, mas a gente vai seguir acompanhando essa demanda de vocês, acompanhando a pesquisa. Quero que vocês me tragam todas as informações, de preferência em primeira mão, que é para a gente trazer sempre aqui no nosso Azeviste, mas já quero de pronto aqui agradecer essa conversa, agradecer tantos esclarecimentos e deixar aqui publicamente registrado que eu espero que, de fato, a Santa Casa tenha essa sensibilidade com a pesquisa de vocês, com o trabalho de vocês, para que possam aí encontrar um caminho que possa realmente dar o que é de direito para esses corpos que foram ali enterrados, a dignidade que vocês estão propondo a partir dessa pesquisa e das escavações de vocês. Então, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Cris. Só para encerrar, eu gostaria de fazer 2 pontuações. Sim. Primeiro, que a gente não está... não é nosso interesse que a Santa Casa deixe de funcionar no espaço. A gente sabe que arquitetonicamente, urbanisticamente, dá para criar alternativas para a Santa Casa continuar existindo no espaço que ela existe e no espaço do cemitério a gente pensar uma outra utilização, uma outra forma, uma outra lógica, ouvindo a sociedade, entendendo o que ela precisa, como é que ela pensa o uso daquele espaço, para que a gente tenha um centro de memória para essas populações. Né, que possa se utilizar. Então, não é deixar de funcionar porque não é o espaço todo da Popileira que é do cemitério, que é o cemitério. É só um trecho. E esse trecho pode sim ser utilizado para esse centro de memória, pensando nas outras áreas e deixar a Santa Casa funcionar da maneira que ela está funcionando hoje nos outros espaços. Né? Pensando economicamente, já que é uma questão tão importante para eles, a questão econômica. E a segunda questão é que a área ela foi reconhecida, ela foi cadastrada como sítio arqueológico, cemitério dos africanos do antigo Campo da Pólvora, né, assim o nome todo? Do antigo cemitério do Campo da Pólvora. Do antigo cemitério do Campo da Pólvora. Então ela hoje é uma área que conta com a proteção como patrimônio cultural. Ela passa a ter uma proteção que está baseada na Lei 3.924 de 61 e na Lei... 25 de Decreto-Lei 25 de 1937. Né? Então, pensar aquele espaço ali como estacionamento eu acho um pouco complexo agora. Perfeito. Cris, só complementando, bom, esse cemitério aqui de Salvador, de escravizados, não é o primeiro que aparece, né? Então, nós temos vários casos no Brasil e em outros países de achados muito similares e a gente já tem também referência do que se costuma fazer com esses cemitérios, sítios arqueológicos, né? E são memoriais. Você tem no Brasil o caso do Instituto Pretos Novos, no Rio de Janeiro, e em São Paulo o Cemitério dos Aflitos. E nos Estados Unidos, que são os casos mais conhecidos, em Nova York, você tem o Cemitério Africano de Nova York, que foi localizado nos anos 90, e recentemente um cemitério no Harlem. Tá? Então, o que a gente vai sugerir na audiência pública, que deve acontecer agora em julho, é justamente que se faça um memorial. Porque é um lugar de memória sensível e traumática, né? E ele tem que ser tratado com respeito. O respeito que até hoje não se teve por esse lugar, por essas pessoas e pelos descendentes dessas pessoas e todas as pessoas que se sentem representados por esses mortos. Então, a gente acha assim, que é uma questão que eu acho que é um consenso, tem que se cuidar, cuidado, respeito, honra. É isso que a gente tem que ter agora. A história não é isso. É isso. A história a gente está fazendo ela o tempo todo, a gente tem que fazer de outro jeito. Né? E é o passado, eu acho que cobrando da gente. Né? E que futuro que a gente quer? Um futuro mais justo. Né? Onde as pessoas sejam reconhecidas em sua humanidade. Né? A gente vê o que está acontecendo agora em Gaza, né? Que tem também valas comuns. As valas comuns, elas acontecem em vários locais, assim, em vários momentos históricos, sempre associados a muita violência e a grupos que são destituídos de sua humanidade, de sua dignidade. Né? Então, esse enfrentamento aqui é um enfrentamento que se dá em outros lugares, em outros momentos também. E a gente, aqui em Salvador, a gente tem que mostrar
que a gente vai fazer, que a gente pode fazer diferente e que a gente tem condição de cuidar dessas pessoas do passado, mas é cuidar também das pessoas do futuro. Com certeza. Perfeito. Jane Dias, Silvana Livieri, pesquisadora, arqueóloga. A gente fez esse bate-papo aqui para você entender justamente um pouco mais da sua história e mais uma vez agradeço aqui a presença de vocês. Infelizmente chegou ao fim, mas você pode, calma, assistir de novo e de novo e de novo no nosso YouTube. Vai ficar tudo lá salvo, registrado. Aponte logo a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui no cantinho da tela e você tem acesso a todos os programas que já rolaram por aqui. Se quiser ver cortes, trechinhos para entender melhor quem é quem, o que foi que aconteceu, vá lá no nosso Instagram, TV e Rádio Câmara de Salvador, que você também fica por dentro de tudo. Por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, mas eu te garanto que na próxima semana, na próxima segunda-feira, 1 da tarde, a gente tem um novo encontro marcado, viu? Um beijo e até lá!